tema da nossa aula de hoje é o tema intervenção. Né? Obviamente que a gente vai focar nesses primeiros momentos aqui, tratando sobre o tema, a gente vai focar a intervenção federal nos estados, como regra, e a intervenção dos estados nos respectivos municípios. Basicamente, o que é importante nesse primeiro momento aqui, a gente só trazer a título de introdução mesmo do conteúdo. Lá atrás, naquele primeiro texto que eu trabalhei com vocês, né, o texto do Raul Machado Horta, a gente viu lá que uma das características do federalismo, né, enquanto teoria, é a possibilidade de existir algum tipo de mecanismo dentro daquele Estado federal, né, capaz de, ao ser aplicado, preservar de alguma forma aquele pacto federativo. Então, a ideia é que os Estados federados disponham de algum tipo de mecanismo para que a União, né, intervenha num Estado que queira promover um movimento separatista, que esteja de alguma forma atentando ou interferindo num outro determinado Estado. Então, a ideia é que dentro de um Estado federal existam esses mecanismos, óbvio, né? E destaquei isso lá atrás quando a gente falou sobre os princípios ali, as diretrizes do federalismo. Fizemos bem a diferença. O federalismo é uma teoria, né? Um conjunto de diretrizes, de princípios, e o Estado federado, o Estado federal é a aplicação desses princípios. É por isso que, em maior ou em menor medida, a gente tem alguns estados federados que aplicam esses princípios aqui do federalismo. Então, por exemplo, basicamente, o que a gente tem aqui de informação? Existem países, né, que não têm possibilidade de intervenção da União nos estados. E existem países que possuem. Né? O Brasil, por exemplo, fala-se aí a título de Constituição, que desde a Constituição de 34 existe, né, a constitucionalização desse mecanismo de intervenção da União nos estados. Mas a principal finalidade, né, desse tipo de mecanismo é, em essência, a preservação do próprio pacto federativo. Pessoal, por que eu preciso destacar isso aqui com vocês? Porque, olha só, uma das consequências práticas, e já eu faço a projeção aqui na tela para a gente poder observar os slides, mas olhem só, uma das consequências práticas da decretação de uma intervenção federal nos estados, ou de uma intervenção, né, do estado num respectivo município, né, integrante lá do seu território, é suprimir, ainda que temporariamente, a autonomia do respectivo ente. Então, olha só o que acontece, tá? A consequência prática da decretação de uma intervenção é suprimir, ainda que temporariamente, a autonomia do estado que está sofrendo aquela intervenção, ou do respectivo município. Então, notem, né? A intervenção ela é, de fato, uma medida drástica, porque ela tira, né, aquilo que faz parte do DNA do federalismo, do Estado federal, que é a autonomia dos entes que integram aquela federação. Então, note que é um remédio amargo, mas ainda assim é um remédio institucional, que, no fundo, é para preservar a própria estrutura federativa. Então, eu quero que vocês, né, entendam bem essas informações aqui a título de introdução, porque isso vai fazer toda a diferença da gente entender as características gerais, né, da intervenção federal e também da intervenção estadual. Vou fazer a projeção na tela para a gente poder observar algumas informações aqui e realizarmos algumas anotações também. Então, olhem só. Salvo uma ou outra situação, tá? Dependendo aí do autor que você for ler, pode ser que se modifiquem, né, os princípios, algumas características, grosso modo, aqui da intervenção federal. Dependendo aí do autor, ele basicamente pode expressar, né, um desses princípios aqui com uma nomenclatura distinta. Mas, basicamente, serve, né, dentro desse contexto aqui para dizer, com outras palavras, o que a gente está trabalhando. A excepcionalidade, o remédio amargo, que é uma intervenção, e etc. Mas olhem só. Primeiro ponto que eu quero que vocês notem aqui. Né? Nós vamos começar a falar sobre intervenção federal, vamos observar algumas características. Primeira coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte. A intervenção federal, juntamente com o Estado de Defesa, né, e o Estado de Sítio, integram aquilo que a doutrina costuma chamar, né, de sistema, deixa eu escrever isso aqui, fica mais tranquilo para a gente poder observar, sistema constitucional, sistema constitucional de crises. O que seria aqui esse sistema constitucional de crise? Justamente um conjunto de mecanismos institucionais,
remédios amargos, né, que devem ser utilizados diante de uma situação de anormalidade institucional, né, diante de uma situação de crise. Então, basicamente, o que a gente precisa observar aqui? Né, que a intervenção federal, ela está exatamente dentro desse contexto aqui, dentro desse sistema constitucional de resolução de crises. Reitero, né? Mecanismos institucionais que devem ser acionados, devem ser utilizados diante de uma situação, né, de abalo institucional, de crise, né, de alguma forma algo está fora do lugar, e um desses instrumentos aqui que integram esse chamado sistema constitucional de crises deve ser acionado para resolver o problema. Então, a intervenção federal, ela está exatamente dentro desse sistema, né? Juntamente com o Estado, né? O Estado de defesa, ok? E também, o Estado de sítio, que vai ser objeto de disciplina posterior que vocês vão estudar. Mas quem tiver interesse, quem quiser eventualmente saber um pouco mais do assunto, de modo antecipado, tem uma aula lá no meu canal no YouTube, né, que tem exatamente esse título, Estado de Defesa e Estado de Sítio, que eu dei aqui na instituição no semestre passado, e a aula está bem organizadinha, quem quiser assistir pode ficar à vontade, tá? Mas está dentro desse conjunto aqui de ações que é, diante de uma situação de anormalidade, diante de uma crise, diante de eventualmente um atentado contra a soberania do país, existem remédios, existem mecanismos que podem ser utilizados para a resolução do problema, tá? Esse tópico, pessoal, especificamente aqui, intervenção federal nos estados, intervenção dos estados nos municípios, é um assunto, pelo menos de acordo com o que está previsto na Constituição, que traz para a gente, né, uma complexidade parecida com aquela que a gente viu em aulas passadas, observando aqui, né, o condomínio legislativo, o processo de repartição de competências para os entes que integram a federação. Por quê? Porque são textos muitas vezes extensos, que estabelecem ali hipóteses de cabimento que, né, o texto acaba sendo truncado e, de certa forma, traz uma dificuldade na interpretação. Eu, particularmente, acho que de todos os dispositivos constitucionais, tirando aqueles que estão lá na frente, né, tratando sobre orçamento, sobre finanças, sobre direito tributário, etc., esse tópico de intervenção federal é o mais difícil de você bater o olho e conseguir observar, né, e entender especificamente o que é que aquele dispositivo está querendo dizer. Mas a proposta nossa é exatamente abordar o tema com essa perspectiva. No primeiro momento, a gente vai falar sobre esses aspectos mais gerais que eu comecei a falar aqui, depois a gente vai observar as hipóteses de cabimento que o próprio texto constitucional apresenta para a gente. Mas aí vamos lá, né? Vamos dar uma olhada aqui nessas características que estão enumeradas para a gente poder fazer alguns comentários. Primeira coisa, né? Um dos princípios, uma das características aqui, um dos requisitos da intervenção federal é o fato dela ser o quê? Dela ser temporária. Ou seja, na hora lá do presidente decretar a intervenção federal num determinado estado, né? Na hora lá do governador do estado, né, decretar a intervenção no respectivo município, aquele decreto vai estabelecer o prazo de vigência da intervenção. Por que isso? Porque, olha, a intervenção, como eu falei há pouco, ela suprime, ainda que momentaneamente, algo que é essencial do Estado federal, do federalismo, que é exatamente a autonomia. Então, não pode ser um remédio, não pode ser uma medida aqui que se preste a vigorar por tempo indeterminado. É um requisito constitucional, é muito importante vocês observarem isso, né? É um requisito constitucional que no decreto de intervenção, expedido pelo presidente, expedido pelo governador do estado, que ele eventualmente estabeleça, eventualmente não, mas que ele estabeleça, né, qual é o prazo de vigência daquela intervenção. Óbvio que se considera, diante de uma eventualidade, a prorrogação da intervenção, mas desde que haja a justificativa, a fundamentação e a expedição de um novo decreto, né, prorrogando a vigência de uma determinada intervenção. Mas ela tem, por essência, e em razão de ser um remédio amargo, de ser uma medida, né, que a própria característica de baixo está estabelecendo aí, ser uma medida excepcional, ela precisa ter um prazo de validade
ela precisa ter um prazo de vigência. Então, é requisito aqui, na hora do chefe do Poder Executivo decretar a intervenção, que se estabeleça o prazo de vigência daquele Estado, certo? Vejam, um outro ponto que está aí também disposto na tela de vocês, que é essa chamada excepcionalidade da intervenção. Alguns autores, inclusive, dizem que é o chamado princípio da necessidade. No final das contas, estamos aqui, né, falando do mesmo fenômeno. Por que excepcionalidade aqui? Exatamente por causa do que eu falei há pouco, né, e vou reiterar, vou chamar atenção para esse detalhe. Né? É um remédio amargo, é uma medida excepcional, que só deve ser aplicada diante daquelas hipóteses, né, que estão previstas no texto constitucional e que, consequentemente, demandam aquela medida, porque senão o problema não vai ser resolvido. Então, é, de fato, pela natureza, pelas consequências práticas, dentro da lógica do Estado Federal, a ideia da excepcionalidade aqui, né, da intervenção, deve ser vista com parcimônia, deve ser vista com cuidado. Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Lembrando o seguinte, presidente, seja porque provocaram ele, né, pediram, solicitaram, requisitaram, seja porque ele analisou a circunstância fática, os elementos políticos e decidiu decretar uma intervenção, há uma prudência aqui, há uma análise que precisa ser feita e se identificar basicamente o seguinte: poxa, eu estou com um problema aqui na segurança pública de determinado estado, né? Um conflito entre donos de terras e indígenas, né? Vocês estavam aí discutindo no evento há pouco, observando aí o evento com o professor João. Está acontecendo algum tipo de instabilidade em determinada região. Será que é o caso de decretar intervenção naquele lugar? Ou é o caso de tentar encontrar uma medida que seja menos incisiva, né? Ou menos, digamos assim, forte, né? E, em outras palavras, pesada naquela situação. O que acontece aqui? Né? Se tiver outro meio menos drástico do que a intervenção, é melhor que se aplique a outra medida. Por exemplo, tem vários livros aí que relatam situações difíceis durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, durante o governo de Dilma, durante o governo de Lula, né, de Temer também. Temer chegou, obviamente, a decretar intervenção em 2018, né, no Rio e em Roraima, mas em vários momentos se fez aquela análise. Do ponto de vista político, o que é melhor fazer? Decretar intervenção, encontrar uma outra medida, encontrar uma outra alternativa. A gente vai falar sobre isso no decorrer das aulas, Suzy. Isso é um ponto quando a gente for observar as hipóteses de cabimento. Ainda hoje eu faço a introdução sobre esses aspectos. Então, ela é uma medida drástica e que deve ser aplicada apenas quando houver comprovada necessidade. Se aquele problema não puder ser resolvido de uma outra forma. Daí porque se falar em princípio da necessidade, né, ou do caráter excepcional aqui da intervenção, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês já escreveram, que apareceu aqui o que Suzy estava escrevendo, subiu, eu consegui ler, mas eu estava com o chat fechado. Deixa eu ver aqui. O professor poderia nos dizer, os capítulos da Constituição que vão os seus assuntos da prova. Semana que vem a gente fala sobre isso, né? Ainda tem assunto para tratar, mas em princípio a partir do artigo 18. Quem requer intervenção, alguns dos poderes também, tá? Mas aí, como eu tinha falado, a gente vai ver sobre isso mais para frente. Outro aspecto aqui que é importante, tá, pessoal? E que está colocado aí na tela, para a gente poder observar, é o seguinte: o rol taxativo das hipóteses de decretação de intervenção federal nos estados, ou intervenção dos estados nos municípios. Não, por mais que a gente fale desses contornos políticos, né? Por mais que a gente destaque esse elemento político aqui que vai nortear uma decisão do presidente para decretar a intervenção federal, né? Mas não é a possibilidade de decretação de uma intervenção, por mais que existam esses contornos políticos, ela não pode ocorrer em qualquer circunstância. Simplesmente o presidente olha, a situação está aqui em crise, eu vou decretar a intervenção federal. Nada disso. Ele não pode tirar uma hipótese de cabimento da sua própria cabeça. Por quê? Porque as hipóteses que comportam a decretação da intervenção federal, elas estão dispostas exatamente na Constituição, a partir do artigo 34.
34, 35, 36, né? São os 3 artigos que vão tratar aqui sobre as intervenções, né? Da União nos estados e dos estados nos municípios. Então, as hipóteses aqui de cabimento da intervenção federal e da intervenção estadual, elas vão estar dispostas no texto constitucional em rol que taxativo, né? Isso, inclusive, me faz já acrescentar uma informação que o Supremo já declarou em inúmeras oportunidades a inconstitucionalidade de dispositivos de constituições estaduais que inovavam nas hipóteses de decretação de intervenção em municípios. Então, a Constituição do Estado ela não pode prever novas hipóteses de decretação de intervenção do Estado no município. As únicas hipóteses em que o Estado pode intervir no município está exatamente descrita na própria Constituição Federal. Então, a Constituição do Estado ela não pode inovar, ela não pode criar, nem suprimir hipóteses, nem acrescentar hipóteses. Se a Constituição do Estado tiver um tópico lá, que em Pernambuco, por exemplo, tem, tratando sobre intervenção do Estado no município, ela tem que estabelecer exatamente as hipóteses que estão previstas na Constituição Federal, ok? Então, rol taxativo. Reitero, por mais que nós estejamos falando aqui desses elementos políticos que vão nortear a decisão do chefe do Poder Executivo de decretar uma intervenção federal, ele não pode criar uma hipótese da sua cabeça, ele não tem essa discricionariedade de escolher as hipóteses. Ou ele vai decretar intervenção nas hipóteses cabíveis, naquilo que está previsto lá na Constituição, ou ele não vai decretar, ok? Então ele não pode criar novas hipóteses. É exatamente isso que o rol taxativo, né, da intervenção ensina para a gente. Só vai haver intervenção se decretada pelo chefe do Poder Executivo diante daquelas hipóteses constitucionais, ok? Importante lembrar um ponto aqui para a gente não confundir, tá? Importante lembrar um ponto aqui para a gente não confundir. Quando eu estou dizendo que a intervenção ela só pode ser decretada nas hipóteses previstas na própria Constituição Federal, eu não estou dizendo que se ocorrer no mundo dos fatos aquela hipótese descrita, obrigatoriamente, né, o presidente ou o governador vão ter que decretar intervenção. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente não pode confundir, tá? O que eu disse foi, presidente e governador não podem criar hipótese da sua cabeça. Eles só podem decretar a intervenção diante daquelas hipóteses constitucionais. Agora, ele, dentro de um juízo político, via de regra, ele vai analisar se é melhor decretar intervenção ou se outras, né, medidas podem ser utilizadas nesse sentido, tá? Não tem relação, Paulo. Não tem relação. E falo sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Vamos só destacar mais alguns elementos importantes aqui, mas essas remissões aí não tem relação. E aqui vejam, né? Aqui notem isso. Sei lá, vamos manter aqui no mesmo exemplo que talvez fique mais claro para a gente observar. Né? Crise na segurança pública de um Estado, crise na saúde de um determinado Estado, na área da educação. E aí a União está olhando, ela dispõe de mais estrutura, dispõe de orçamento e etc. E aí, o que a gente faz para resolver esse problema? Decreta a intervenção ou celebra, por exemplo, um convênio e manda mais dinheiro lá para o Estado para poder resolver o problema? Então, notem aqui que para decretar, ele pode fazer esse juízo político, de saber qual é, né, a situação melhor naquele caso, decretar a intervenção ou buscar uma outra medida. O que ele não pode, e é isso que eu quero que vocês entendam aqui, para a gente não confundir, o que ele não pode é criar uma hipótese da sua cabeça, tá? Via de regra, essas são as informações aqui importantes para a gente poder observar. Paulo, missões no Haiti seria uma intervenção. Veja, nós estamos falando aqui de intervenção federal nos estados, né? De intervenção dos estados nos municípios, ou seja, um remédio para manter a nossa federação. A missão aí no Haiti diz respeito a um outro elemento, que é essa relação do Brasil no plano internacional. Então, está conectado aqui a ideia da própria República Federativa do Brasil e as suas relações internacionais. Então, o Brasil faz parte de alguns organismos internacionais, dentre os quais a ONU, né, que já solicitou em inúmeras oportunidades esse apoio, né, do Brasil em missões, né, em países que necessitam desse apoio humanitário, né? Como você acabou de falar, Haiti, Angola,
Guiné-Bissau já aconteceu isso também, mas é de outra natureza, tá? Essa participação. Prestem atenção no que eu vou dizer agora também, certo? Não existe hipótese, via de regra, da União decretar uma intervenção diretamente no município localizado num determinado estado. A União só pode decretar intervenção nos estados. E os estados, por sua vez, irão decretar intervenção nos municípios diante das hipóteses constitucionais. Ok? Então, não cabe à União chegar e falar assim, ó, vou decretar intervenção no município de Recife. Está um caos lá nas finanças, está um caos lá na saúde, na educação, vou decretar intervenção no município de Recife. A União não pode fazer isso. Só quem pode decretar intervenção no município de Recife é exatamente quem? O Estado de Pernambuco. Tá? Então, aqui, ó, a União ela vai poder decretar a intervenção nos estados, ok? E os estados, por sua vez, né? Os estados aqui, por sua vez, vão poder o quê? Decretar a intervenção federal nos municípios, tá? Então não cabe essa intervenção aqui per saltum, ou seja, a União passar por cima dos estados e decretar intervenção no município. Isso não vai acontecer. A União só vai decretar a intervenção no estado e o estado, por sua vez, se quiser, vai decretar a intervenção no município. Mas essa intervenção per saltum aqui, ela não vai ocorrer. Helder, eu já li em algum lugar, eu já ouvi falar em algum lugar que há sim a possibilidade da União decretar intervenção em municípios. Que história é essa? Explique isso melhor. Deixa eu colocar um dispositivo aqui no chat de vocês. É esse artigo 33, o parágrafo 1º da Constituição. Né? Lembram lá atrás, quando a gente foi falar aqui de criação de estados, de criação de municípios, etc., eu falei para vocês lá do parágrafo 2º, né, do artigo 18, a possibilidade de criação de um território federal. Né? Então, rapidamente a gente falou, olha, o território é uma região geográfica, uma área geográfica que vai ser administrada pela União. Guardadas as devidas proporções aqui, fazendo uma analogia, é como se um território fosse um ministério da União. Quem vai administrar é a União, quem vai tomar decisões políticas é a União, e está tudo certo, ok? Então, é o que a doutrina administrativista, principalmente, costuma dizer, que é uma autarquia, né, geográfica, é uma autarquia territorial. Simplesmente um pedaço de terra que é administrado pela União, que não é administrado pelo Estado, nem é administrado por um município especificamente. É a União quem manda naquele determinado território. E a gente viu, inclusive, olha, no campo da teoria é muito bom, porque a Constituição, lá no parágrafo 2º, ela prevê a hipótese de criação de território, mas até hoje, a gente não teve, né, pelo menos sob a égide da Constituição de 88, nenhum território criado, ok? Nenhuma lei complementar foi aprovada criando um determinado território. Embora a gente saiba que existam algumas possibilidades, né, algumas propostas de lei, né, complementar no Congresso Nacional, e a gente viu isso quando eu mostrei para vocês aquele mapa, né, na aula sobre o estado lá do Pará e o desmembramento, que eu disse, ó, se o Brasil tivesse aprovado aqui todos os desmembramentos e criação de territórios, esse seria o mapa do Brasil, né? Então eu expliquei e falei isso para vocês exatamente por quê? Porque tramita, mas no campo da teoria a gente discute território. Na prática, a gente não tem isso sob a égide da Constituição de 88. E ainda, pessoal, no campo da teoria, se vocês não olharam ainda, olhem para o chat e vejam esse dispositivo que eu coloquei na tela de vocês. O dispositivo está aí, né? Falando sobre território, artigo 33, ele diz assim, ó, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Então, se o território for criado, a lei vai dizer, olha, o judiciário, o Ministério Público, como é que vai funcionar aquilo dali, etc. E olha só que interessante, o parágrafo 1º, ele está dizendo assim, ó, os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 deste título, que é exatamente o que fala sobre municípios, né?
E aqui qual é o X da questão? Qual é o detalhezinho, né? É que a Constituição permite que, dependendo da extensão do território, for um território muito grande, tenha muita gente morando naquele território, que a União, para fins de organização administrativa, divida esse território em municípios. Aí, nesse caso, olha só que maldade, né? Nesse caso aqui, a União poderia eventualmente decretar intervenção nesse município. Mas por quê? Porque o município integra um território que é federal. Então, a União está simplesmente administrando, né, o seu próprio território. Aí ela poderia fazer isso. Mas num município que está localizado em determinado estado, município de Recife, município de Olinda, município de Jaboatão, a União jamais vai poder decretar uma intervenção diretamente no município, tá? Apenas nessa possibilidade constitucional, que é a hipótese teórica de um território, que já é uma hipótese teórica, ser o quê? Ser dividido, né, em municípios. E aí, porque o município integra um território que é federal, a União vai poder, diante de uma situação excepcional, decretar intervenção lá. Mas vejam, no campo das ideias a gente está discutindo isso, não é por quê? Porque nem temos território e, consequentemente, não temos um território dividido em municípios, tá? Mas a grande lição é, a União decreta intervenção apenas nos estados e os estados decretam intervenção apenas nos municípios, com um detalhezinho do que diz aí o artigo 33, o parágrafo 1º da Constituição. Perfeito, pessoal? Ficou claro aí? Tranquilo? Todo mundo acompanhando, né? Joia. Último ponto aí, para a gente poder avançar. Lá, no semestre passado, quando vocês estudaram Direito Constitucional 1, vocês aprenderam lá sobre poder constituinte, né? E aprenderam sobre reforma da Constituição. Então, o poder constituinte derivado do reformador, ele tem algumas limitações, né? Limitação formal, porque a emenda tem que respeitar o procedimento estabelecido na Constituição, quanto à iniciativa, quem é que pode propor, não é? Uma emenda. Qual é o quórum de aprovação? Quórum mínimo de 3/5 dos membros da Câmara, dos membros do Senado. 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Isso é uma limitação formal, o procedimento, né, de aprovação ali naquela emenda. Vocês aprenderam também, né, a chamada limitação material, que são as cláusulas pétreas, né, tanto as expressas, que estão lá no artigo 60, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, o voto direto, secreto, universal e periódico, e a forma federativa de Estado, e aquilo que a doutrina chama de cláusulas pétreas implícitas também. Não é? E há uma em especial que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente o seguinte, né? A chamada limitação circunstancial. Então, durante a vigência da intervenção federal, uma emenda à Constituição não pode ser aprovada. Porque qual é a lógica aqui de uma limitação circunstancial? É o seguinte, né? E isso se conecta diretamente com a ideia do sistema constitucional de crises. A ideia é a seguinte, olha, se eu tenho um abalo institucional, se eu tenho um problema acontecendo no país, é melhor resolver o problema do que debater para aprovar uma emenda à Constituição. Até porque, né, em tese, o processo de aprovação de uma emenda à Constituição é um processo bem laborioso, em tese complexo, demanda articulação, né, demanda argumentos e contra-argumentos, né, demanda um laço maior político para se chegar a esse quórum de 3/5. Então, a ideia aqui é a seguinte, por que existe a limitação circunstancial? Exatamente, durante a vigência do estado de defesa, do estado de sítio ou da intervenção federal, isso também está lá no artigo 60 da Constituição, a Constituição não pode ser emendada. Resolve o problema e depois a gente se preocupa aqui em aprovar uma alteração ali da Constituição. Curiosidade, tá? Não sei se todo mundo lembra disso. Acho que talvez vocês não tenham tido, né, o feeling ou se conheceram, se viram isso acontecendo na época, né, a própria ausência de formação jurídica talvez não fizesse vocês terem a compreensão exata. Mas olha só, em 2018, né, durante a vigência da intervenção federal no Rio de Janeiro, pelo menos ali no início do segundo semestre, né, parecia
Só parecia, tá? Só parecia, porque o Temer saiu do governo com um índice de reprovação lá embaixo, né? Quase zero de aprovação. Mas quando ele assume, após a derrubada de Dilma, começou a se falar um monte ali de reforma da Previdência, reforma disso, reforma daquilo, etc. E estava tudo encaminhado, né? Para ser ali aprovado. Depois Temer é flagrado naquela conversa com Joesley Batista, tem que manter isso daí, aquela circunstância todinha que vocês lembram, né? Rodrigo Janot, à época, procurador-geral da República, denunciou o Temer 2 vezes, a Câmara, né, rejeitou 2 vezes a denúncia. Na verdade, ele foi denunciado 3 vezes. Eu vou até falar sobre isso um pouco mais para frente. 2 denúncias foram rejeitadas e a outra não foi apreciada, porque quando ele deixou de ser presidente, né, o processo foi para o primeiro grau. Exatamente, Everton. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no mestrado, estava lá na Católica, na sala lá que a gente estudava no mestrado, e chegaram alguns colegas lá na época, a gente ficou assistindo esse comentário, já estava confabulando, e agora, o que vai acontecer, né? Dupla vacância do cargo presidencial, né? Presidente e vice-presidente, e agora? Tem que ter nova eleição, não vai ter nova eleição, a gente ficou confabulando, né? Se ele tivesse renunciado ali, quando aconteceu aquele fato, a gente iria ver acontecer uma eleição indireta, né? Porque se houver a dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato do presidente, aí quem vai escolher o presidente para concluir o mandato, né, para desenvolver um mandato tampão, era exatamente o Congresso Nacional. Aí ia ser uma eleição indireta, o presidente da Câmara iria assumir, né, salvo engano, na época, o Rodrigo Maia já estava envolvido em processo judicial, então ele não poderia assumir, nem ele, nem Alcolumbre, quem assumia era o presidente do Supremo Tribunal Federal à época, que era Toffoli, ia convocar a eleição e aí eu escolher o próximo presidente. Veja que bagunça iria acontecer se ele tivesse renunciado. Mas eu vou falar isso com mais detalhes quando a gente chegar lá na parte do Poder Executivo, né? Mas aí o que eu estava falando é exatamente o seguinte: aconteceu esse fato em 2017, né? E estava quase ali para ser aprovada a reforma da Previdência. Acabou sendo aprovada em 2019, já no governo de Bolsonaro. Mas a proposta que foi aprovada, inclusive, né, no governo de Bolsonaro, foi uma proposta integralmente apresentada lá com Temer, e estava tudo praticamente encaminhado já, salvo uma outra situação ali foi alterada, mas quem abriu o caminho todo foi Temer. E aí, olha só que artimanha, né? Você vê como o cabo que tem conhecimento, eu vou falar de Temer aqui algumas vezes, né? Para quem não sabe, Temer, até ele se tornar vice-presidente da República, né, o depois presidente, com a derrubada de Dilma, ele era respeitadíssimo no mundo acadêmico, né? Tem um livro, eu tenho esse livro por aqui, inclusive, qualquer dia desse eu mostro para vocês, que é um livretozinho, Elementos de Direito Constitucional, um dos primeiros livros de Direito Constitucional que eu li na minha vida de estudante, um livro bem bacana. Praticamente todo mundo que escreveu, né, até 2017 sobre direito constitucional citou esse livro dele. Depois o pessoal começou a tirar as citações, né? Temer deu golpe, não sei o que, essa história toda que vocês conhecem. Mas, de fato, ele é professor, ele dá palestra, enfim. Ele Paulo, um cara capacitadíssimo, cara. Você lê texto de Temer, lê esse livro dele, é um negócio impressionante. Mas aí, né, é a política, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É exatamente assim. Se você for ver, Everton, só para terminar esse parênteses aqui, para a gente não fugir muito, mas se você for ler escritos de Barroso, se você for ler escritos de Gilmar Mendes, se você for ler escrito de Alexandre de Moraes, esse aqui vai para o YouTube, mas eu vou falar isso, né? Se você for ler o escrito desses ministros, por exemplo, você vai ver, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? A atuação deles enquanto docentes, enquanto autores, defendem algumas ideias e na hora de julgar, esquecem. Barroso mesmo, que criticava, né, ativismo judicial, ele falava muito sobre ativismo, etc., é um dos ministros mais ativistas que a gente tem no Supremo Tribunal Federal. Então, talvez seja a toga que mude a personalidade ou que mude a percepção do direito, né? Talvez seja a política que mude a percepção de quem é professor também, porque o próprio Alexandre de Moraes também era envolvido com política, né? Foi ministro de Temer, foi secretário em São Paulo, né, de Segurança Pública, enfim. Então, tanto na condição de político quanto na condição de julgador, parece que o professor ele perde espaço e você vai ali desenvolver a atividade, né? Mas existem inúmeras situações assim que a gente pode depois bater um papo mais prolongado sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para a gente não fugir muito, né? E aí,
Aconteceu esse fato em 2017, Temer, né? Tudo que tinha programado ali para aprovar foi tudo por água abaixo, ele perdeu naturalmente o apoio político que ele tinha. E aí, quando chegou mais ou menos em 2018, né, ele estava prestes a sair, já estava ali no segundo semestre, acontecendo a eleição e etc. Houve um suspiro no Congresso de aprovar a reforma da Previdência antes da eleição do próximo presidente. Para que o próximo presidente não precisasse enfrentar, né, o debate de aprovação de uma nova reforma da Previdência, e ele já chegaria com a reforma aprovada. Aí você está se perguntando, o que isso tem a ver com intervenção federal? Tem tudo a ver, porque olha só, estava vigente a intervenção do Estado do Rio de Janeiro. Como é que ele ia aprovar uma proposta de emenda? Se a vigência da intervenção federal é uma limitação circunstancial ao poder de reforma, né? Tem várias entrevistas se você colocar aí, né? Se colocar assim, Temer cogita suspender intervenção federal por aprovação da reforma da Previdência. Você vai ver que ele cogitou suspender a intervenção federal no Rio de Janeiro para aprovar a reforma da Previdência e depois decretar novamente a intervenção, né? A gente nunca tinha visto isso, é até um detalhe, né? Até 2018, eu lembro que eu dei aula sobre intervenção federal em 2017.2, né? E aí era só no campo da ideia, não, teoria, tá, não sei o que, etc. Quando eu fui dar aula em 2018, já tinha o Rio de Janeiro acontecendo para a gente poder exemplificar, né? Então, quando o Temer cogita isso, vou suspender a eficácia do decreto, vou suspender a intervenção, né? Vou encerrar, no final das contas, aprova a reforma da Previdência e depois decreta de novo a intervenção. A doutrina e a crítica se dividiu, né? Porque basicamente aqui é o seguinte, pela própria ideia da excepcionalidade da medida, né? Você vai decretar a intervenção diante de uma circunstância fática que comporte aquela medida. E o próprio texto constitucional diz assim, esgotada aquela situação, o que é que você vai fazer? Você encerra, né, a intervenção. Então não dava para a gente, do ponto de vista teórico, conceber a ideia de que ele iria suspender para aprovar uma reforma e depois decretar a intervenção de novo. Eles tinham que suspender, ou, em outras palavras, encerrar a intervenção se deixassem de existir os motivos que levaram àquela determinada medida. E não usar desse artifício para poder, do ponto de vista formal, ter a possibilidade de aprovação de uma emenda, né? Isso foi muito criticado, ficou ali aquele burburinho ainda mais ou menos por umas 2 semanas, acabou não acontecendo, né? A intervenção seguiu até basicamente o final do ano, ela só foi formalmente revogada já no governo de Bolsonaro, mas ela teve vigência praticamente até o último dia ali de 2018, e depois as coisas, né, se reencaminharam no Rio de Janeiro e em Roraima, né, que foram objeto de intervenção. Mas o que eu quero que vocês mentalizem é isso. A vigência da intervenção federal, ela impossibilita o emendamento da Constituição. Então, os atos aqui, né, você pode até ter uma conversa política, uma articulação e etc., mas o ato formal de votar, de debater, não pode acontecer. Pelaquela lógica que eu falei há pouco. Resolve o problema primeiro e depois você vai, né, seguir adiante para tentar apresentar alguma solução, tá? Aliás, você resolve o problema e depois você vai ali se preocupar em aprovar a emenda à Constituição. Deixa eu ver aqui um comentário de Everton. Professor. Oi, Everton. Você ouviu? Eu estava vendo no YouTube um podcast e a pessoa que estava no podcast, o convidado, ele estava citando como é que aconteceu as operações da intervenção militar lá no Rio de Janeiro. Dizem que enquanto o exército tentava entrar pela parte de baixo da favela, antes de madrugada, a polícia já tinha entrado na mata, que era para onde a galera ia correr, né? Ia correr para a mata, e aí eles entraram com rapel na mata, e aí quando o exército ameaçou entrar, eles todos correram para a mata. Foi chamado de Operação Fantasma, você ouviu isso? Mas eu não lembro exatamente você contando agora desse fato, mas eu lembro de, na época, até ter palestrado sobre o assunto, e eu acompanhava um fórum de uma ONG no Rio de Janeiro, que era um site exatamente de acompanhamento das medidas que estavam sendo implementadas em decorrência da intervenção
lá no estado do Rio de Janeiro. E isso gerou uma série de problemas, né? Porque as Forças Armadas não têm, tecnicamente, essa finalidade de estar fazendo uma operação em segurança urbana, né? Isso é a polícia. Então, de certa forma, é até temeroso você pegar, né, as Forças Armadas para fazer esse tipo de atuação. As Forças Armadas têm preparação para chegar no lugar, jogar bomba, destruir absolutamente tudo e não restar pedra sobre pedra. Mas esse tipo de atuação, ela foi, inclusive, bem criticada à época, porque não se sabia, né, não se tinha ali a impressão de que aquilo seria o melhor remédio para tentar resolver o problema, né? Enfim, acabou que a intervenção foi concluída, mas não houve melhora significativa no Estado propriamente, né? Existem números de baixa de criminalidade durante a vigência da intervenção, mas a ideia é aquela, né? Resolver o problema e você deixar uma espécie de herança, o que, infelizmente, no Rio de Janeiro não foi possível. E aquela lógica também, né? Eu acho que para os problemas do Rio de Janeiro, que já são de tanto tempo, não seria uma intervenção na área de segurança pública vigente durante um ano que iria resolver os problemas do Estado em si, né? Existem muitos outros problemas que estão lá, infelizmente, dificultando a vida dos fluminenses e dos cariocas, né? Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui, só para botar o link para você, né? Tema em cogita suspender intervenção no Rio por reforma. Deixa eu ver se aparece aqui. Reforma da Previdência. Eu estava com essa matéria mais cedo e não peguei. Pronto, eu vou colocar uma matéria aqui, depois vocês deem uma olhada. Tá? Cliquem aí e leiam depois, tá? É exatamente isso que eu lhe falei, que eu falei para vocês. Ele pensou em suspender para que não houvesse a limitação circunstancial, para que a reforma da Previdência fosse aprovada. Depois vocês leem isso daí rapidinho, tá? E a artimanha era exatamente por conta dessa limitação aqui, tranquilo? Olha só, deixa eu só falar uma última coisa para vocês, e aí talvez eu comece, Suzy, a responder a tua pergunta mais cedo, né? Quem é que decreta, quem é que pede, quem é que manda, quem é que não sei o que, etc. e tal. Olha só, nunca que vocês irão errar isso que eu vou falar agora para vocês, tá? Sempre, absolutamente sempre, o decreto de intervenção federal ou de intervenção estadual, né, ele decorrerá de um ato do chefe do Poder Executivo, ok? Ou seja, só quem pode decretar a intervenção federal é o chefe do Poder Executivo. Leia-se aqui, tá, pessoal? Governador ou presidente. Então, apenas o presidente da República ou o governador vão poder ali decretar a intervenção federal. Agora, presta muita atenção também no que eu vou lhe dizer, tá? O presidente, por exemplo, ele vai ter algumas hipóteses em que ele vai decretar a intervenção, porque ele analisou, viu aquilo que eu falei há pouco, o custo político. É melhor decretar a intervenção, ou, por exemplo, se um Estado está com problema de garantia da lei e da ordem, vamos mandar a Força Nacional para reforçar o policiamento lá, vamos aplicar alguma operação de garantia da lei e da ordem, para não ter que aplicar, né, para não ter que determinar a intervenção naquele determinado Estado, né? Tem, Paulo, mas é uma meia-verdade, eu vou falar sobre isso na próxima semana. E tem, acho que na próxima semana não, acho que na sexta, tem relação com o que eu estou falando agora, tá? Existem hipóteses em que o presidente ele vai analisar esse custo político, vai analisar essa situação fática e vai decidir. É melhor ou não decretar essa intervenção, né? Quando ele tiver esse juízo aqui, que ele pode decidir, independentemente de pedido, ele mesmo está analisando, né, e está visualizando a possibilidade de decretar a intervenção. Antes dele fazer isso, ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa, que são dois conselhos que eu vou falar depois para vocês, né? Ele tem que ouvir o Conselho, que são órgãos de consulta. Obrigatoriamente ele tem que ouvir, mas ele não está vinculado à opinião do Conselho, porque o Conselho pode dizer, presidente, não é melhor não decretar aquela intervenção, mas ele não se vincula. O Conselho tem exatamente essa atuação consultiva, opinativa. Opina, mas o que o Conselho opinou não é vinculante em relação ao presidente. Ele tem que ouvir, obrigatoriamente. Mas ele vai decretar, aliás, ele vai seguir o Conselho se ele quiser, ok? Isso é uma das hipóteses, porque existem outras hipóteses
que o presidente ele pode ser provocado a decretar a intervenção. A gente vai estudar sobre isso, só quero que vocês entendam o panorama, tá? Existem outras hipóteses que o presidente ele vai ser provocado a decretar aquela intervenção. Veja, ele é provocado, né? Então a vontade da intervenção não nasce do presidente da República. Ele pode decretar a intervenção a depender dessa provocação, que pode ser uma requisição, uma ordem, ou pode ser uma solicitação, né? Que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal pode julgar uma intervenção, uma intervenção aqui federal, né, uma proposta de intervenção que vai ser apresentada ali pelo Procurador-Geral da República, e o presidente e o Supremo Tribunal Federal pode analisar se é o caso ou não de determinar, olha só que situação, né, uma hipótese específica em que o Supremo julga uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República e ele considera que é o caso de decretar intervenção. O que é que o Supremo faz? Requisita ao presidente que assim o faça. Por isso que eu disse para vocês aqui, ó, tá? Para a gente não embaralhar a informação. Sempre quem vai decretar a intervenção é o chefe do Poder Executivo. Agora, como ele vai chegar a essa decretação? Pode ser situações em que ele resolveu decretar ou porque alguém o provocou, né? Um poder, o Tribunal de Justiça, né? Se for a nível de Estado, Supremo Tribunal Federal, a nível naturalmente federal, etc. Então, nesses casos, Paulo, quando é uma decisão do Supremo que diz assim, decreta a intervenção, aí não tem por que ouvir o conselho, né? Porque não é uma discricionariedade do presidente, entendeu? Mas fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. E aí, olha só, a primeira situação aqui que eu quero mostrar para vocês rapidamente, né, é a chamada intervenção federal, ó, espontânea. Olha só o que o próprio nome já está dizendo, né? Intervenção federal espontânea. Está aqui, ó, artigo 34 da Constituição, especificamente nesses incisos aqui. Incisos 1, 2, 3 e o inciso 5, nas suas alíneas A e B. Helder, o que é essa intervenção federal espontânea? O que isso significa? O que eu falei há pouco. É uma vontade do presidente da República de decretar a intervenção sem que tenha nenhum tipo de provocação. Ninguém pediu a ele. Ele está ali na administração, na política, né? E não houve nenhuma provocação formal. Uma ordem do Supremo, um pedido do Poder Legislativo, não houve nada nesse sentido, né? O que houve foi o presidente analisando as circunstâncias fáticas, entendendo, por exemplo, que tem algo acontecendo que está comprometendo profundamente a ordem pública e que precisa ser resolvido, né? O caso do Rio de Janeiro, segurança pública, o caso de Roraima, teve muito a ver no final de 2018 com aquela crise que estava acontecendo na Venezuela e que estava gerando a entrada, né, sem controle algum de venezuelanos no país, e aí estava um caos lá em Roraima, Boa Vista, etc. Então, foi uma medida que foi determinada para colocar fim a um grave comprometimento da ordem pública, né? De um lado, no Rio de Janeiro, relacionado à segurança pública, do outro lado em Roraima, relacionado à própria ideia dos direitos humanos, né? De saúde, de educação, porque a alimentação também, os venezuelanos entrando ali no estado de Roraima, né, indo para Boa Vista, estava gerando, né, uma incapacidade ali, tanto do governo quanto do município lá, de administrar aquele fluxo contínuo e intenso de venezuelanos no nosso país, né? Então, aqui a gente tem essa chamada intervenção espontânea, que é uma análise feita pelo presidente da República, um juízo político que ele vai fazer, se é o caso de, diante dessas situações aqui, ele decretar a intervenção, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas hipóteses aqui. Eu vejo, Everton, existem limitações, outros poderes têm que aprovar a intervenção. A gente pode falar, Everton, tanto em controle político controle prévio à intervenção, né, quanto um controle a posterior, ou seja, um controle após a determinação da intervenção. Porque imaginemos, né? O presidente decreta a intervenção. Alguém pode levar esse decreto para o Supremo Tribunal para o Supremo Tribunal Federal e apontar o seguinte: olha, Supremo, o presidente decretou a intervenção aqui, mas
não tem preenchimento de nenhum dos requisitos constitucionais. O decreto é genérico, não estabelece prazo de vigência da intervenção, não diz qual é o motivo que levou àquela determinação da intervenção, dentre outros aspectos. E aí o Supremo pode fazer um controle, mas porque foi provocado para tanto. E o Poder Legislativo, Everton, ele tem que ser notificado da decretação da intervenção. Notificado de que forma? Quando o presidente decreta a intervenção, ele tem que remeter aquele decreto para o Congresso, no prazo de 24 horas. Porque é o Congresso quem vai, entre aspas, dar a palavra final. Porque o Congresso pode confirmar ou não aquele decreto interventivo. Geralmente, pessoal, e ninguém é bobo aqui, geralmente o presidente chega, né? Foi os dois casos de Temer, ele chegou a decretar a intervenção porque já havia uma articulação política por trás e ele já tinha a guarida suficiente para que, se ele decretasse a intervenção, o Congresso, obviamente, não chegasse a suspender, né, ou a, eventualmente não aprovar o decreto de intervenção. Então, há muitas situações que a gente não vê, mas que está lá nos bastidores, né? Controle, fiscalização. O presidente decreta a intervenção federal no estado de Pernambuco. O Congresso Nacional vai ter que confirmar esse decreto. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Se o Congresso diz, não, está errado, não tem motivo aqui para a intervenção federal no estado de Pernambuco. Acabou, não vai ter intervenção. Esse é o tipo de controle. O controle político, o controle recíproco, né? Essa relação entre os poderes que a gente está acostumado a falar, né? Os mecanismos de freios e contrapesos. Então, é o controle aqui, o sentido da expressão é exatamente esse, né? Esses mecanismos aqui de freios e contrapesos. Pois bem, né? Esse procedimento, propriamente, a gente vai falar, tá certo? Não sei se na próxima aula vai dar tempo, mas a gente vai falar sobre procedimento, sobre algumas peculiaridades dessa parte propriamente da intervenção. A gente está vendo aqui as hipóteses de cabimento, tá? Então, eu quero que você mentalize. Artigo 34, né? Incisos 1, 2, 3 e 5 impõem para a possibilidade de intervenção algumas hipóteses, e essas hipóteses aqui a gente chama de intervenção federal espontânea, ou seja, o presidente vai analisar e vai entender se é o caso ou não de decretar aquela intervenção. Né? Olha só, primeiro, manter a integridade nacional, né? Não sei se vocês lembram, pela lógica, né, do federalismo enquanto teoria, o ente que integra a federação, ele não pode exercer aquele famoso direito de secessão. Então, ele não pode violar o pacto federativo, querer sair, né? A gente aqui em Pernambuco temos essa, e de fato é uma percepção verdadeira que a gente tem, né? Tudo aqui é melhor do que o resto do mundo. Então, a gente tem as melhores praias, a gente tem as melhores gastronomia, a melhor gastronomia, a gente tem a melhor cultura, a gente tem as melhores mulheres, tudo aqui é melhor para a gente, né? E aquela valorização da nossa cultura, né? Pernambuco é meu país, etc e tal, Pernambuco é nosso país, mas isso é no campo da cultura de valorização propriamente da nossa história. Mas sob a égide da atual Constituição, Pernambuco nunca poderia se separar do país, a menos que houvesse aqui uma guerra civil sangrenta, né? E que a União, consequentemente, fosse derrotada e a gente conseguisse a nossa independência. Mas sob a égide, né, da Constituição de 88, a gente não pode, né, tirar esse movimento aqui do campo propriamente da cultura e da valorização da nossa história, do nosso Estado. Mas lá no sul do país tem uma outra situação que é um pouco mais delicada do que a gente aqui em Pernambuco no campo cultural, né? Tem um movimento lá no sul do país que é o Sul é meu país. Né? É uma junção de indivíduos lá de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, né, que querem esse processo de separação. O objetivo é esse movimento separatista de tornar o Sul, né, um país propriamente separado do Brasil. Até em 2016, mais ou menos, 2017, houve até algumas prisões que foram realizadas lá, porque o movimento estava fazendo campanha, estava indo para as ruas, estava divulgando o movimento, chegou a convocar, inclusive, uma consulta popular, né, para que a população lá desses 3 estados opinasse se concordavam ou não com aquele movimento de separação. A polícia prendeu, inclusive, alguns desses indivíduos, porque não pode, né? Se isso é levado à frente e há um movimento de rua, um movimento muito forte, lideranças políticas querendo promover esse tipo de separação, vamos imaginar que haja aqui no Brasil um Estado nos moldes daquele debate que existe lá na Espanha com a Catalunha, por exemplo.
né? Aquilo dali, uma situação daquela lá na Espanha, aqui no nosso território, poderia comportar uma intervenção. Por quê? Porque uma das hipóteses de decretação de intervenção espontânea é exatamente a manutenção da integridade nacional. Então, isso é uma forma de coibir, né, movimentos separatistas, de permitir esse exercício de direito de secessão aqui de um ente que integra a federação. Tá? Então, essa é uma hipótese aqui para a gente observar, né? O inciso 2 fala aí de repelir invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra, né? Então, a primeira parte desse inciso 2 está muito conectada à defesa da soberania, né, nacional, está muito conectada a, eventualmente, diante de uma ameaça estrangeira, né? Nessas faixas de fronteiras que a gente tem, um país tentando, de alguma forma, ganhar território por sobre o nosso, a União pode ir lá decretar intervenção no Estado que faz aquela fronteira e administrar e cuidar daquele problema ali. E repelir, uma eventual invasão estrangeira, algo que esteja atentando, de alguma forma, contra a nossa soberania. E a segunda parte aqui é tentar, de alguma forma, afastar a interferência de um Estado por sobre o outro, né? Imagina, Pernambuco aqui com um problema com a Paraíba e a gente avança para tomar o território lá da Paraíba na força, né? Isso é uma intervenção, né, indevida de um Estado por sobre o outro. Então, para equilibrar, para resolver o problema, para deixar tudo aqui tranquilo, é possível que a intervenção se preste a resolver esse tipo de situação, esse tipo de problema, tá? Esse inciso 3, pessoal, ele, pelo menos nesse primeiro momento, ele não demanda da gente maiores discussões, porque esse inciso foi exatamente o fundamento para a decretação das duas intervenções federais, né, no Rio de Janeiro e em Roraima, em 2018, né? Eu falei há pouco, tanto o problema da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, quanto esse problema humanitário decorrente da entrada de venezuelanos aqui no nosso país, né? Lá exatamente no estado de Roraima. Então, é um conceito jurídico aberto, um conceito jurídico indeterminado, né? Porque você pode ter algum tipo de situação que compromete a ordem pública, isso pode ser decorrente de uma crise, né, numa crise aqui na área de segurança pública, na área da educação, na área de saúde, essas áreas mais básicas, né, que a gente tem sobre o assunto, tá? E o inciso 5, que trata dessas duas alíneas, as alíneas A e B, elas estão muito conectadas, pessoal, elas estão muito conectadas às finanças, ok? As finanças aqui dos entes da federação, dos estados, né? Olha só o que a linha A diz. A linha A diz assim, é possível, sim, a intervenção no estado membro para reorganizar as finanças daquela federação. Em quais hipóteses? Aqui, quando o estado, por exemplo, suspendeu o pagamento da sua dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. Ou seja, o estado tem ali os seus compromissos, né? Dívidas que ele contraiu, compras que ele fez, prestação de serviço, e são aquelas dívidas que tem ali no mínimo 12 meses para você pagar. E aí o Estado não paga de jeito nenhum. Está lá, deu calote, está devendo, disse que não vai, devo, não negue e pago quando puder. Uma situação como essa. Isso pode dar margem à decretação da intervenção federal no Estado para resolver o problema. Mas presta muita atenção no que eu vou lhe dizer aqui, tá? Há, sim, de pedidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal de intervenção em vários estados, porque essa é a realidade do Brasil, né? Muitos estados estão aí quebrados, né? Inclusive estados que, teoricamente, deveriam ser, né, aqueles que, em tese, seriam superavitários, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? São Paulo, etc. e tal. Então, praticamente todos os estados do país estão quebrados. São poucos aqueles que sobrevivem a partir da sua própria arrecadação, etc., e que está ali em dia com as suas obrigações financeiras e orçamentárias. O que acontece? Essa parte final, né, da linha A diz assim, a União pode intervir num Estado se o Estado suspendeu a sua dívida fundada por mais de 2 anos. A dívida que realmente se reconhece, aquela dívida que comprou ali, dividiu, parcelou em 12 meses e não pagou, né? O texto diz assim, isso dá margem, isso possibilita uma intervenção federal, possibilita. Agora, se houver uma justificativa, motivo de força maior, para que aquela dívida não venha sendo paga,
isso não vai possibilitar a intervenção. Aí você pode perguntar, mas o que é um motivo de força maior? Baixa na arrecadação, uma crise sanitária como essa, uma catástrofe natural, por exemplo, que prejudicou a atividade econômica naquele determinado estado, um estado eminentemente agrário, por exemplo, como Goiás, né? Tem uma catástrofe lá natural, né? Que levou à perda de uma produção grande de soja e o estado entrou em crise com a sua arrecadação. Isso é um motivo de força maior. O que a Constituição está dizendo aqui, que possibilita a intervenção federal, é o Estado caloteiro que não está pagando porque simplesmente não quer. Inclusive, o gestor público pode até ser responsabilizado, né? O cara está lá, tem dinheiro, o cofre está ok, e não está pagando a sua dívida fundada. E, com certeza, Everton, uma situação como essa, ela poderia gerar, ela poderia levar, né, a essa possibilidade. Mas eu sei que talvez você esteja fazendo uma ligação com o que a gente está vendo, né, de crise quanto à questão de abastecimento, aumento na conta de energia, etc., mas talvez os exemplos aqui não se encaixem diretamente nisso, tá? Mas o que eu digo é, uma crise elétrica pode levar um problema para o Estado, dificultar a sua arrecadação, problemas no maquinário impediu eventualmente, né, a produção e a colheita de determinado produto e aquilo inviabilizou uma determinada arrecadação tributária. Isso pode ser justificado, tá? Então, lembre-se, se essa linha A, inciso 5, fosse utilizado sem essa última parte aqui, todos os estados da federação seriam passíveis de intervenção, viu? Porque está todo mundo praticamente devendo aí. Tá? Mas o texto deixa bem claro, salvo um motivo de força maior. Sabem o que é precatório, não sabem? Estudaram aí com o meu professor Romero Alto. Vocês estudaram, não foi? O que é precatório ou não? Ana Vitória, diga aí o que é um precatório. Você quer ligar o microfone para falar? Alexandre, diga aí o que é um precatório. É a dívida do Estado com particular. Como é, rapaz? A dívida do Estado com particular através da decisão judicial. Calma. É uma dívida contraída pelo Estado em decorrência de uma condenação judicial que impõe ao Estado o pagamento de determinada quantia, não é isso? Beleza. Então, se você ganhou um processo do Estado, do município, da União, não significa que no outro dia o dinheiro vai cair na sua conta, não, viu? Lá no artigo 100 da Constituição, existe aquele regramento, né, o pagamento através de precatórios, etc. Tem que ter orçamento, tem que ter autorização, tudo bonitinho lá, né? Isso que o Antônio está falando aqui, a requisição de pagamento, existe uma outra modalidade que é o RPV, requerimento de pequeno valor. A depender da quantia, uma quantia, né, lá até 2 vezes o valor máximo do benefício ali pago pelo INSS. Esse valor, ele pode ser pago, né, a título de RPV. Você faz um requerimento, aí você vai receber mais rápido. Não entra naquela lógica do precatório que demora muito, etc., né? Um processo contra o Estado, contra a Fazenda já demora naturalmente, e para você demora para ter o resultado, e quando tem um resultado que você vence, você ainda vai demorar para receber. Então, quem litiga contra o Estado e obtém algum tipo de indenização, isso serve praticamente como uma aposentadoria ou como uma herança que você vai deixar para os filhos, etc. e tal, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a possibilidade, por exemplo, Helder, e se eu tenho um valor que é um valor de alguma forma, digamos assim, um valor intermediário, mas que não se encaixa no requerimento de pequeno valor e na requisição de pequeno valor, e eu vou receber por precatório, mas é um valor que nem é tão grande assim. O que é que eu posso fazer? Se admite que você renuncie à parte sobressalente e você receba uma parte específica só pela requisição de pequeno valor, para que você receba mais rápido, né? É melhor você ter a certeza de receber algo do que demorar 50 mil anos aí para receber o valor. Mas não é esse o objeto, tá? Não quero entrar nessas discussões porque tem uma série de peculiaridades sobre o assunto. Eu só levantei a questão do precatório porque é o seguinte, a gente sabe que os estados atrasam muito para pagamento de precatórios, né? A União atrasa, os municípios atrasam, né? Só que atrasar o precatório não é por si só motivo para decretação de intervenção. Porque aí, repito, né? Se formos aplicar aqui essa lógica de que se estiver devendo vai sofrer intervenção, todo mundo ia sofrer intervenção, né? Então, o precatório, geralmente, como você tem essa burocracia, você tem que ter o orçamento, você tem que ter inclusão ali
na lei orçamentária, o valor do pagamento e etc., essa ausência aqui, né, de pagamento da dívida fundada, eventuais atrasos no pagamento de precatório, não é por si só suficiente para dar margem à decretação da intervenção, certo? Um último ponto aqui, só para a gente poder avançar também, a linha B, né, que diz assim, ó, a União pode intervir no Estado se o Estado deixar de repassar para os municípios as receitas tributárias fixadas o quê? Nesta Constituição. Dá só um exemplo aqui para a gente entender bem, tá? O município, naturalmente, demanda muitos repasses feitos, depende de muitos repasses feitos pela União, né? Através do famoso Fundo de Participação dos Municípios. Só que os municípios vão receber valores dos estados também, né? Talvez um dos valores mais conhecidos aqui seja o próprio valor do IPVA, né? O IPVA é um tributo que a gente paga ao Estado. Você comprou lá um veículo automotor, se torna proprietário, você vai pagar o IPVA para o Estado. Só que a Constituição determina que o Estado repasse 50% para o município do valor arrecadado a título de IPVA relacionado àquele automóvel que foi registrado no município. Então, se eu compro um município, se eu compro um imóvel e ele está registrado, se eu compro um automóvel e ele está registrado em Olinda, eu vou pagar o IPVA para o Estado, né? E o Estado vai repassar para a Olinda 50% desse valor. Então, isso está previsto em lei, tem prazo para que esse valor seja enviado e etc. Se o Estado não fizer isso, não passar e não justificar, ele pode sofrer ali a intervenção. Ok? Por quê? Porque está dando calote no município, né? A verba não é do Estado, a verba é do município. O município tem que repassar, né? Veja, muito boa a sua pergunta, viu, Alexandre? O que a gente está observando aqui são as receitas obrigatórias. Até porque receita voluntária, né? O Estado vai fazer um convênio se ele quiser com o município, né? E o próprio texto deixa bem claro, né? O texto constitucional diz assim, ó, receitas fixadas nesta Constituição. Ou seja, é uma verba de natureza obrigatória. Ou seja, o repasse é obrigatório. Tranquilo aí? Então, vejam, essas hipóteses aqui, rapidamente, que a gente enumerou, são hipóteses de intervenção federal espontânea. São aqueles casos em que o presidente analisa as circunstâncias e ele observa, olha, é melhor decretar intervenção, não é melhor, há uma medida menos drástica, né? Ao invés de eu decretar intervenção por causa de um problema na segurança pública, eu posso enviar a Força Nacional, eu posso celebrar um convênio, passar um repasse, um valor para que haja o aumento do efetivo da tropa de segurança pública naquele estado, né, que vá para a rua, etc. É um juízo político aqui. Tá? O presidente ele vai analisar, ele não pode tirar a hipótese da sua cabeça. Essas são as hipóteses aqui, mas ele vai analisar, né, se ocorrer no mundo dos fatos, uma dessas situações, se é melhor decretar intervenção ou não, certo? Então, essa é a chamada intervenção espontânea, aquela que não existe provocação para o presidente da República. Ele analisa o fato e vai ali ver se é o caso de decretar ou não. Existe ainda a chamada intervenção por solicitação, né, que é alguém que provoca a atuação do presidente. Existe também a intervenção provocada por requisição. Existe também a intervenção, né, que é decorrente de um julgamento judicial, que eu vou falar sobre isso na próxima aula, tá certo? Mas hoje a gente vai parar aqui na intervenção espontânea e na próxima aula a gente avança nos nossos estudos aqui. Tranquilo? Pergunto. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem algum questionamento? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Tudo certo, né? Joia. Então, eu vou parar aqui a apresentação. Vou encerrar aqui a nossa gravação para poder colocar, né, mais tarde o conteúdo.